Olá, meus amigos. Eu quero fazer uma reflexão hoje sobre o falso profeta, o falso pregador, o falso pastor. Bem recente morreu uma pessoa com a qual eu tive muito contato. Inclusive eu fiz um penúltimo vídeo falando sobre essa pessoa. Pois bem, essa pessoa ela teve um câncer muito grave, muito devastador. E Deus, eu acredito que foi Deus que nos colocou para nós estarmos ali, acompanhando, né, o caso dela. E nós pregamos o Evangelho, falamos da verdade para ela. Mas nós percebia que ela gostaria de ouvir palavras de cura, palavras que Deus ia libertar ela, tal. Mas nós sempre pendia para o lado espiritual, para o lado da eternidade. E parece que ela não gostava muito. E dentre desses dias que nós estávamos conversando, chegou uma pessoa que é pregador, né? E esse pregador já começou a profetizar que não ia acontecer nada daquilo, que ela não ia morrer e que ela ia ver os netos dos netos. E ela estava, de repente ela se virou para ele e começou a dar ouvido àquelas profecias. E nós ficamos quietos ali naquele momento, só ouvindo, né? Aquele pregador falar coisas bonitas, maravilhosas. E eu percebi que ela ficou maravilhada. E ela falou: esse é homem de Deus. Esse sim, né? Nossa, como eu ganhei meu dia hoje. Eu tô muito bem. Olha que maravilha. E aí eu pensei, lembrei do texto da palavra. O verdadeiro profeta, as palavras dele se cumprem. Pois bem, quando foi esses dias agora, ela faleceu. E eu me lembrei dessas profecias, né? Talvez esse falso profeta, nem ele se lembra do que ele andou dizendo. Porque o falso profeta, ele fala palavras, mas ele não tem compromisso. Porque ele fala do coração enganoso dele, ele fala não das coisas de Deus. E aí quando ela tinha saído do nosso presença, eu falei para ele: rapaz, você tem coragem de falar isso? E se ela não for curada? É problema dela, se ela quiser ela vai ser curada sim. Porque o falso profeta, ele joga a responsabilidade em cima da pessoa, se aquela profecia não se cumprir, né? E aí ela sempre perguntava sobre a eternidade. E ela falava: será que eu vou viver? E eu falei: olha, eu não sei se você vai ser curada, mas uma coisa eu digo para você: você deve se converter, você deve cuidar da sua vida espiritual. Eu falo isso para você, eu não tenho esse poder de saber se você vai morrer ou não, mas a única coisa que eu posso lhe dizer é que você tem que se converter. Aí ela disse assim: já entendi tudo. Tá falando que eu vou morrer? Não, eu falei: não falei isso, eu falei que você tem que cuidar da vida espiritual. E aí essa pessoa, gente, nós tínhamos nossas reuniões, né, pertinho da casa dela, colado. Ela nunca participou, mas ela foi na igreja desse falso profeta. Ela ia lá, ela gostava. E depois apareceu uma outra falsa profeta, uma outra falsa pastora, que profetizava muitas coisas boas na vida dela, cura, libertação, tudo. E aí eu me pergunto, a palavra de Deus fala que eu devo conhecer o falso profeta se quando a palavra dele não se cumprir ou se cumprir, né? E aí todas essas profecias foi para o túmulo junto com ela. E aí, ouvinte, essa pessoa se alinhou aos falsos profetas. E esses falsos profetas estavam direto na casa dela, falando. E ela deixou o verdadeiro evangelho de lado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o falso profeta é muito perigoso para a vida espiritual. Ele leva a pessoa a acreditar que a pessoa está com Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Quer dizer, o falso profeta é um cego. Não está falando o que a pessoa precisa ouvir, está falando o que a pessoa quer ouvir. E aí ela não quis mais nos ouvir, ela abandonou tudo. Então ela preferia
essas profecias. Pois bem, ouvinte, o falso profeta, ele é muito popular. O falso profeta, ele é querido de todos. Essa é a verdade. Eu conheço pessoas que falam, mas ele é tão legal, ele é isso, ele é aquilo. Realmente, ele é assim. Por que vocês acham que ele vem em pele de cordeiro? Por quê? Você acha que a Bíblia está falando isso por falar? Não. Porque realmente eles têm um poder de atração muito grande. Eles vêm falando macio. E o verdadeiro profeta não. O verdadeiro profeta, ele nunca foi popular. O verdadeiro profeta sempre foi odiado. Ele sempre foi taxado de fanático, de muita coisa. Porque o verdadeiro profeta fala o que Deus manda falar. O falso profeta fala o que está alinhado ao coração da pessoa que quer ouvir. Essa é a diferença. E o falso profeta, ele não contraria ninguém. A porta, o caminho deles é muito largo, cabe para todo mundo, de todos os tipos de pessoas. Então, se você conhece alguém que é muito popular, por isso que Jesus falou assim, ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim trataram, os seus pais trataram os falsos profetas, cuidavam muito bem deles. E hoje eu vejo, eu percebo isso claramente no nosso ministério, que quando nós estamos com a verdade, o povo não gosta muito, nós somos meio deixados de lado. Isso é natural. Então, quando nós vemos isso aí, nós percebemos, eu fico alegre, porque está se cumprindo as escrituras. É assim que nós conhecemos se nós estamos no caminho certo ou estamos no caminho errado. Porque quando nós estamos com a palavra, vai ter reação. Mas quando todos estão alinhado com o que eu estou falando, algo pode estar errado. Porque quando Deus fala comigo, Ele está sempre batendo de frente comigo. Não tem como não bater de frente com a nossa natureza caída. Vai sempre bater de frente. E o falso profeta não bate de frente. Ele alimenta o seu ego, alimenta a sua carne. Então, ouvinte, esse falso profeta teve que contar com essa pessoa, fez com que ela acreditasse numa mentira. Não sei onde ela está hoje, mas pela palavra, se ela não deu ouvido à verdade, hoje ela está amaldiçoando essas pessoas que enganaram ela. E Satanás deu uma gostosa gargalhada quando ela deu o último suspiro. Porque o espírito do falso profeta é dirigido pelo demônio. E o falso profeta, ele vem de uma maneira muito agradável para nós, diferente do verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta, as pessoas acham ele chato. Eu mesmo, quando eu encontrava o verdadeiro, eu não gostava dele. E hoje que nós estamos do lado de cá, eu percebo isso. Aqui na internet mesmo. Então eu gostaria, ouvinte, que com esse pequeno vídeo, você que nos ouve, tome cuidado quando você vê um pregador todos, agradando a todos. Tome muito cuidado, porque a palavra de Deus ensina que os falsos profetas, eles vêm até nós com cara de carneiro, de cordeiro, mas por dentro são lobos devoradores. E eles agradam a nós. O falso profeta agrada a nós. O verdadeiro não. O verdadeiro fala aquilo que Deus quer. E Deus, Ele não agrada a nós. Ele fala aquilo que eu preciso, para a minha necessidade. Eu espero que com esse pequeno vídeo você reflita sobre isso.